Bom, galera, hoje nós vamos conversar sobre o dorama que acabou de começar, né? Eu vi os 3 primeiros episódios, eu vim trazer aqui as minhas primeiras impressões do dorama The Murky Stream, ou Corrente Implacável, que é o novo trabalho aí do Roon e também do Park So-han. Gente, esse elenco tá maravilhoso, essa história tá incrível e eu preciso conversar com vocês sobre essa produção que já chegou chegando, tá? E promete mostrar aí o lado sombrio, o lado mais sujo da dinastia Joseon. Então prepare aí, né? Já começa a botar pipoquinha aí, já começa a sentar aí no sofá, que nós vamos conversar aqui sobre uma produção e tanto. Então simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E para quem costuma assistir aos doramas do Disney Plus, sabe que eles costumam fazer doramas mais pesados, mais sérios mesmo, mais dramáticos. Geralmente tem uma pegada ali de mistério, suspense, ação, pouco romance. Então, se você gosta mais dessa pegada, então vamos conversar hoje sobre Corrente Implacável ou The Murky Stream, que é a nova produção aí do Disney Plus, tá? Vamos começar primeiro aqui então com a ficha do dorama e logo em seguida eu vou fazer uma análise dos 3 primeiros episódios. Bom, The Murky Stream ou Corrente Implacável estreou no dia 26 de setembro e o Disney Plus já soltou aí logo de cara os 3 primeiros episódios. Então, eu vou fazer a minha análise aqui em cima desses episódios iniciais. Dos gêneros histórico, drama, ação e política. Tem uma pegada bem forte política, tá? Não tem romance, não é bonitinho, não é conto de fadas, não é engraçadinho, nada disso, tá? Então, antes que o povo comece a taxar o dorama de chato, de lento demais, gente, de fato é um dorama que tem uma pegada mais tranquila mesmo, mais verborrágico, tem bastante diálogo, tem ação, mas não é o tempo todo, não é uma coisa frenética. Então, assim, você tem que estar muito mergulhado ali naquela história para poder, de fato, se interessar, tá? Então, eu já tô falando isso porque a galera já costuma vir com um papo do tipo, não gostei porque é chato, porque é lento, porque não sei o quê. Você tem que entender primeiro o tipo de dorama que você curte ou não, para poder começar um dorama, né? Então eu já tô explicando qual é a vibe aqui da coisa. Se você não gosta dessa vibe, então não assiste, tá? Pra depois não reclamar que é chato, porque eu não achei nada chato. Bom, o elenco principal aqui é de fato maravilhoso. Nós temos aqui o Roon, que é o protagonista, né? O Jung Se-yeol. Temos aqui também Shi Ye-eun como Choi-eun. Temos o Park So-han vivendo o Jong-chon. Temos também Choi Gui-hwa como Lee Do-ge, e temos também o Park Ji-won, que vive o Mudok. Então, assim, realmente é um elenco de peso, né? Disney Plus é conhecida por não economizar nos elencos, né? A gente tem aí diversas produções com grandes nomes, né? E sempre com esse tema mais pesado, mais dramático mesmo. Então, agora que eu já falei aí os dados principais do dorama, vamos adentrar a análise dos 3 primeiros episódios. Bom, como eu falei, mostra ali uma verdade muito dura de Joseon, né? Então o contexto histórico é esse mesmo, mostrando uma Joseon mergulhada em corrupção, em desigualdade, muita pobreza, muita miséria, né? O rio, que antes era símbolo de vida, as pessoas ganhavam dinheiro com o rio, agora ele está completamente poluído, ou seja, você ganhar com pesca não vai rolar, né? E essa questão do rio estar poluído, ele reflete exatamente a podridão da sociedade. Então, os principais pontos que são abordados nesses 3 episódios é o seguinte: nós temos aqui o nosso protagonista, né, que é vivido pelo Roon, o Jung Se-yeol, ele que é um trabalhador do cais mesmo, ele vive ali no porto trabalhando, né, tentando viver de forma anônima porque ele quer esconder o seu passado. Então, ele é um cara mega calado, sabe? Só que fica assim nos cantos, tá? Meio enigmático, sabe? Então, o seu segredo é descoberto por Mudok, né? Que é o cara que controla ali o porto, né? Que sempre tá falando ali com os trabalhadores, aquela coisa toda. E ele vai acabar forçando o CEO a entrar em alguns jogos perigosos. Ou seja, ele é obrigado a entrar numa parada que ele não tava nem um pouco afim. Ele só queria ficar na dele, entendeu? Esconder o passado dele. Mas não, foi obrigado a fazer um troço que ele não tava afim. Mas tudo bem. Temos aqui também Choi-eun,
né, que é a filha de um comerciante super poderoso, né? Ela que é uma personagem que já se mostra aí nos primeiros episódios como sendo muito justa, muito sábia, ela que sabe se posicionar ali contra abusos. Você ter uma personagem feminina muito forte em Joseon é realmente uma coisa que chama atenção, né? Porque, de fato, naquela época as mulheres não tinham muita voz, né? Mas aqui ela tem realmente muita voz, né? E ela realmente se posiciona como sendo contra aí a abusos. Ela não pode ver ninguém injustiçado que ela já se posiciona, né? Então, ela é apresentada como uma personagem que faz contraponto, né, com os outros personagens que são corruptos e tudo mais. Então, ela é a moral, né? A moral que tá sobrepondo ali, né, contrapondo a degradação da sociedade, né? Que a gente realmente vê ali muitas pessoas interessadas só com o seu próprio umbigo, não querem saber dos outros, né? Rola ali uma individualidade muito forte, né? Querem, na verdade, usar os outros, né? Então, assim, a gente começa a ver aí uma Joseon não muito bonitinha, não é aquela coisa assim, palácio com príncipes e reis, e aquela coisa fofinha, tipo Bon Appetit, Vossa Majestade, né? Que mostra um lado super romântico e super fofo de uma Joseon que a gente sabe que a Joseon verdadeira não foi aquilo ali, né, gente? A Joseon verdadeira é realmente pesada e suja. Inclusive, eu vou falar de um cara aí que tá nos dois doramas. Olha que coisa, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Bom, nós temos aqui o Jong Chon, né, que é vivido pelo Park So-han, que é um jovem funcionário público que se mostra ali super idealista, né? Ele é mais inocente, vamos dizer assim, né? Ele quer, de fato, lutar contra a corrupção, ele quer limpar toda essa sujeira de Joseon, e ele já sente o peso de um sistema que tá quebrado, ou seja, o cara tá nadando contra a corrente. Tá? Então, os principais conflitos apresentados nesses episódios iniciais já mostram o quê? Que o CEO ele vai resistir ao máximo em se tornar um criminoso, mas ele vai ser pressionado aí pelo Mudok, que sabe como é que é o seu passado, né? Então, por conta dessa chantagem aí, ele é forçado a virar um criminoso, né? Já rolam uns encontros entre o CEO e o Choi-un, né? Que já mostra ali uma certa tensão e ao mesmo tempo química. Então, a gente já vê que a dinâmica ali vai ser interessante, porque vai se mostrar uma relação bem complexa, né? O Jong Chon, ele também começa a perceber que a luta que ele tem por justiça vai ser muito mais complexa, muito mais dura do que ele esperava, né? Então ele começa a perceber que ele vai ter diversos entraves ali no meio do caminho. Então nós temos aí antagonistas muito fortes, que temos aí o Lee Do-ge, que é o oficial corrupto, e o Mudok, que é o chefe do submundo do porto. Então, os dois já deixam claro que a oposição aos protagonistas não será pequena, não será leviana, a coisa vai ser bem barra pesada mesmo. Temos aqui diversos pontos positivos para apontar com relação a essa produção. Primeiro, com relação à atuação do Ro-un, que ele está entregando aqui uma interpretação bem crua. Ele se mostra, assim, um ser muito cansado, até porque ele trabalha pesado todo dia, né? Então, ele se mostra sempre cansado, ele tá sempre cheio de raiva, uma raiva que é contida, que você vê que o peito dele ali ele tá precisando, coitado, soltar toda aquela raiva que ele sente, né, de tudo aquilo. Então a gente vê um lado do Ro-un que a gente nunca tinha visto antes, embora ele tenha escolhido na carreira dele diversos personagens bem diferentes uns dos outros, inclusive ele já fez personagens históricos, mas esse eu acho que é o mais diferentão de todos, porque está fugindo, obviamente, né, daquela figura limpinha e arrumadinha de galã que ele geralmente tem. Então acho que ele optou por fazer um personagem mais maduro, mais dramático e mais cru mesmo, mostrando ali um personagem todo sujo, descabelado, curvado, né? Totalmente oposto do que a gente está acostumado a ver. Nós temos também aqui uma atriz que mostra muita firmeza e ao mesmo tempo também muita sensibilidade. E a gente já vê que ela tem uma química super forte com o personagem do Ro-un desde os primeiros episódios. A gente tá bem curioso aqui, na verdade, para ver o que vai rolar ali entre os dois, tá? E o Park So-han também tá maravilhoso com esse jovem aí que quer justiça, que tem assim um idealismo jovem mesmo, né? Que tá contrastando ali com o realismo do CEO, que é o nosso protagonista. Bom, dentre as curiosidades, obviamente, a gente não pode deixar de falar da transformação do Ro-un, né? Pra poder fazer esse papel. Então, o diretor Cho Chang-min disse pro Ro-un o seguinte, cara,
vamos fazer o seguinte, vamos tirar de você a sua maior arma, que é a sua boa aparência. Então ele pediu pro Ro-woon se desfizesse daquele visual de galã que ele tem. Então, obviamente, ele deixou a barba crescer, começar a usar o cabelo todo desgrenhado, o figurino totalmente sujo, amassado, uma maquiagem ali super pesada pra dar um aspecto mais rústico, de homem sofrido, né, de homem cansado que trabalha o dia todo no sol, uma maquiagem pesada ali pra tirar toda a beleza daquele homem. Embora isso aí parecesse uma coisa impossível, né, porque eu acho que bem no sujo ele tá bonito, mas mesmo assim, gente, a intenção é a que vale, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, né, o Ro-woon ele chegava a passar 2 horas por dia só no trabalho ali da caracterização, e ele teve que aceitar deixar de lado essa imagem polida, né, de bom moço, de galã, pra poder mergulhar de corpo e alma nesse personagem, né? E eu acho que ele fez um trabalho aqui maravilhoso. Nós temos algumas curiosidades também aqui com relação ao ator Choi Gi-hwa. Não sei se vocês estão percebendo aí quem é esse ator. Ele também tá no Bon Appétit, Vossa Majestade, que é um outro dorama aí que tá em cartaz, que ainda tá em lançamento, né? Ainda tá passando na Coreia do Sul, que também é histórico, né? Ou seja, é bem interessante porque ele tá vivendo aí dois personagens um tanto quanto parecidos. Não vou dizer que é a mesma coisa, porque não é, tá? Mas tem uma pegada ali bem disruptiva, vamos dizer assim, né? No The Work Stream, né, ele interpreta o Lee Do-ge, que é um oficial corrupto, né, como a gente já falou. Ele que mostra bastante esse lado sujo mesmo de Joseon. Ao mesmo tempo, ele está nesse dorama histórico que eu acabei de falar, né, que é o Bon Appétit, Vossa Majestade. Lá, ele faz um papel de um príncipe ambicioso que quer matar o rei. Ou seja, em 2025 ele está vivendo dois vilões históricos diferentes ao mesmo tempo, né? Um ligado bastante aí ao poder político e o outro à corrupção policial. Então, é interessante ver esse lado super vilanesco mesmo, mas ao mesmo tempo dizem que ele é super gentil, um doce na vida real, né? Ele é conhecido por ser uma pessoa extremamente generosa e extremamente gentil. Há relatos, inclusive, de que nos bastidores, né, dizem que ele já ajudou diversos colegas de equipe em situações difíceis sem alarde, ou seja, ele é um herói da vida real, né? E nas telinhas ele vive aí grandes vilões. Mas eu achei interessante porque, ao mesmo tempo, dois doramas históricos nos quais ele é o vilão, ou seja, eu achei isso interessante aqui de comentar com vocês. Mais curiosidades aqui sobre o Park So-han, que também tá irreconhecível. Assim como o Ro-woon, eles são dois caras altos, magros, que modelam horrores, lindíssimos, e aqui você mal reconhece os caras. Em Corrente Implacável, ele tá vivendo aí o primeiro personagem dele histórico, né? O primeiro drama histórico da sua carreira, o que exige aí diversas cenas diferentes, né? Nós temos aqui ação, nós temos aqui o cavalgar, uma postura antiga, ou seja, exigiu bastante preparação da parte do Park So-han, né? Então, para se preparar aí para viver esse personagem, ele teve que treinar cenas de ação, ele também teve que fazer montaria para esse papel. Então, ele disse, né, em entrevistas que ele aprendeu muito com o Ro-woon e com os outros atores que são mais experientes do que ele, né? E você vê que ele tá entregando muita dramaticidade, muita verdade, né? Até porque o personagem dele mostra muita convicção, né, na coisa da justiça. Então, essa caracterização também tá muito incrível, ele tá bastante reconhecível e ele acabou ficando famoso aí por conta do BL que ele fez chamado Semantic Error. E logo depois, ele serviu o exército, por isso que ele ficou um tempinho aí meio sumido. E esse papel é o primeiro papel que já marca aí o retorno do exército. Então, resumindo, gente, esse dorama aqui vale a pena? Com certeza, principalmente se você gosta aí de tramas que são maduras e muito dramáticas e que não envolvem romance. Porque eu conheço aí diversas dorameiras que não gostam de assistir doramas sem romance. Mas assim, sou uma aí que gosta de doramas de tudo quanto é tipo, inclusive aqueles que são sem romance, tá? Então, o Corrente Implacável, ele começa já de forma muito intensa, com atuações sólidas, uma ambientação bastante realista e bastante crua, rústica, suja mesmo, né? E tem uma trama que vai prometer aí mergulhar fundo na questão da corrupção e da luta por justiça. Então eu tô bastante ansiosa aí pra ver como é que as relações entre os personagens vão se desenrolar. Eu tô bastante curiosa, eu realmente, assim, engoli esses 3 primeiros episódios, e eu quero saber aqui de vocês, o que você tá achando aí de The Merc Stream, o que você tá achando da trama, das caracterizações, das atuações. Eu quero que
vocês comentem aqui embaixo, tá bom? E a gente vai conversando aí como sempre. Vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau.